Olá, meus queridos alunos do primeiro módulo do EMEJA da Escola Estadual Paulo Dantas. Aqui é o professor de vocês, professor de Biologia Odilon Pimentel. Vamos começar a nossa aula hoje, do Dia dos Namorados, estudando Biologia, Que legal. E hoje, professor, o que é que a gente vai estudar? Bom, vocês devem lembrar que na aula passada a gente estava estudando um pouquinho sobre a composição química dos seres vivos, A gente estava estudando sobre um geral sobre a composição química e a gente estudou sobre os compostos inorgânicos. Lembram dos compostos inorgânicos? Água e sais minerais. Hoje nós vamos estudar um grupo dos compostos orgânicos, certo? Mas só para dar uma relembrada, veja só, as células animais ou vegetais possuem composição química características. Vão possuir ácidos nucleicos, lembrando mais uma vez o que são ácidos nucleicos. DNA é um ácido nucleico. E tem uma variaçãozinha também do DNA, que é o RNA. Também é um tipo. As proteínas, nossa, professor, não sei o que é proteína. O que é mesmo? Bom, proteína é o seguinte, você tenta associar ao seguinte: do mesmo jeito que para poder construir uma casa de alvenaria eu preciso de tijolos, para construir uma célula eu preciso de proteínas. Então proteínas são estruturas, são moléculas que fazem parte da estrutura celular. Carboidratos é o que a gente vai estudar hoje, viu? Carboidratos são açúcares e eles servem de fonte de energia. São eles que dão energia para eu estar falando aqui com vocês. É eles que dão aquela energia quando a gente dá uma carreira, quando a gente levanta um peso. Quando o nosso coração está batendo, está gastando energia. Não é energia elétrica, é energia química. E essa energia química é extraída dos carboidratos. E nós temos também os lipídios, que são as gorduras, os óleos, que também são importantes, e a gente vai estudar mais na frente. Essas são as chamadas substâncias orgânicas. Água e sais minerais são as substâncias inorgânicas. Além delas, os seres vivos, aqui falando sobre as substâncias inorgânicas, que nós vimos na aula passada, eu coloquei o mesmo slide aqui apenas para relembrar. Só lembrando uma coisinha, substâncias orgânicas correspondem àqueles compostos que derivam do elemento carbono, ou seja, todas as substâncias orgânicas têm o átomo do carbono. As substâncias inorgânicas não têm o átomo do carbono, certo? Com exceção, tem algumas exceções, como por exemplo o gás carbônico, certo? Porque ele é uma molécula muito simples, muito pequenininha, ela não é considerada como sendo uma substância orgânica. Mas não se preocupem muito com isso não, viu? Eu não vou cobrar isso de vocês agora não, certo? Só para relembrar aqui, a composição química de uma célula animal. 75% das células do nosso corpo é formada por água, que é uma substância orgânica ou inorgânica? Inorgânica. A gente viu que água e sais minerais são substâncias inorgânicas. 15% são proteínas, são os tijolinhos que formam as células. 15%, substância orgânica. As gorduras, que são os lipídios, 4%, substância orgânica. Os carboidratos, que são nossa fonte de energia química, 2%. E as outras substâncias, que inclusive se incluem aqui os sais minerais, que são substâncias inorgânicas. O que são carboidratos? Vamos ao que interessa agora, vamos estudar o primeiro grupo de substâncias orgânicas, carboidratos. Os carboidratos também podem ser chamados de glicídios ou açúcares. Nossa, tem que aprender o nome carboidrato e glicídio, professor. Tem, Porque esse é mais fácil, Esse aqui já está na cabecinha da gente. Açúcares. Existem vários tipos de açúcares, viu? Mas eu acho que dá para memorizar carboidrato e glicídio. As três palavras são sinônimas, Significa a mesma coisa. E eles são a principal fonte de energia. Se liga nisso. Fonte de energia para os seres vivos, estando presente em diversos tipos de alimento. Este macronutriente é formado fundamentalmente por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, são substâncias que são formadas apenas por esses três átomos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Com exceção do mel, todos os carboidratos são de origem vegetal, como os cereais, arroz, trigo, aveia, as raízes, e tubérculos como batata, aipim, que é a mandioca, se eu não me engano, a cenoura, a beterraba. As leguminosas também são ricas em carboidratos, feijão, ervilha, soja, as frutas, como a banana, manga, maçã, entre tantas outras, Além de servir de fonte de energia, que a gente já viu, os carboidratos também têm outra função.
Então vamos se ligar nessas duas funções. A primeira que a gente aprendeu é que os carboidratos, esses alimentos, possuem energia, que é energia química na forma de açúcar que a gente vai consumir, e a função estrutural, pois participam da formação de algumas estruturas dos seres vivos, como a celulose nos vegetais e a quitina, por exemplo, nos insetos. Além disso, os carboidratos participam da formação do DNA e do RNA. Ah, professor, não entendi direito. Pronto. A primeira função que nós vimos dos carboidratos é energética. Esses rapazes aqui só estão conseguindo correr porque estão gastando energia. Essa energia vem de onde? Do alimento que eles consumiram. E o que é que tinha nesse alimento que dá tanta energia para eles gastarem correndo assim? Carboidratos. Carboidratos. Em outros seres vivos, o carboidrato, além de ter função energética, de fornecer energia, serve como função estrutural. Por exemplo, nós humanos, nós temos uma estrutura dentro da gente que são os ossos. Mas o inseto tem osso? Não tem osso. E como é que ele consegue manter o corpo dele assim, todo durinho, todo organizado, todo, né? Porque senão ele seria uma massinha mole. Ele tem ossos? Não, porque ele é um animal invertebrado. E o que é que mantém ele assim rígido? Essa estrutura externa do lado de fora. E claro que isso aqui não é osso. Isso aqui é formado por um carboidrato que tem função estrutural, a quitina. Olha só, esse besourinho, a barata, né, o bufão, que faz uma raiva danada daquele besourinho chato, né, a joaninha. Esses besouros, esses insetos, né, eles têm essa estrutura externa que é formada por um carboidrato. Então vimos que os carboidratos têm função energética, que fornece energia, e função estrutural, no caso dos insetos, porque forma essa carapaça rígida, essa estrutura rígida que protege e mantém a estrutura do corpo deles. Aí o senhor falou também celulose, é porque os vegetais, as árvores, as plantas, também têm esse açúcar que é chamado de celulose, é um carboidrato que dá essa estrutura a eles, essa rigidez, mantém eles assim. Eles não têm osso. Uma planta tem osso? Como é que ela consegue ficar em pé? Porque ela tem a celulose. E a celulose, né, ela é um carboidrato complexo que mantém o papel rígido, né, dá estrutura ao papel. O papel às plantas, né? Tipos de carboidratos. Vejam só, não se assustem com isso, mas são 3 tipos de carboidratos que nós vamos estudar. Uns bem pequenininhos, bem simplesinhos, são chamados de monossacarídeos. Outros que são maiorzinhos são formados por 2 monossacarídeos, são os quer dizer 2 sacarídeos, né? Aqui tem um monossacarídeo, um só sacarídeo, disacarídeo formado por 2 monossacarídeos, e os polissacarídeos que são formados por muitos sacarídeos, digamos assim. Então, monossacarídeo, um sacarídeo só, disacarídeo, 2 sacarídeos, polissacarídeos, muitos sacarídeos, né? Os monossacarídeos são açúcares muito simples. E seus principais representantes são a glicose, fabricada pelos vegetais durante a fotossíntese, quando a planta, né, está produzindo seu próprio alimento, que é quando ela pega a luz do sol, o gás carbônico e a água e produz a glicose. Tem também a frutose presente nas frutas e presente no mel também. E a galactose presente no leite. Ave Maria, professor. Pois é. Vamos pelo menos lembrar que esses 3 monossacarídeos, por que a gente tem que lembrar deles? Porque eles são simples. São quimicamente muito pequenininhos. É a glicose, frutose e galactose. Glicose produzida pelas plantas, frutose também está presente nas plantas, mas presente no mel, e a galactose está presente no leite. Certo? Na verdade, no leite tem mais um. Olha o tamanho dessas moedas. Elas não são grandes, vocês vão ver umas gigantes nos outros. Elas não se incomodem com isso. Eu não vou cobrar isso de vocês, por favor. É só para mostrar o tamanho mesmo, só para vocês verem o tamanho. Certo? Bom, aí na próxima aula a gente vai ver sobre os disacarídeos e os polissacarídeos, né? A gente precisa entender como é o amido, né? A gente precisa estudar ainda sobre a lactose, né, presente no leite. A gente tem outros tipos de açúcares que a gente precisa estudar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal aí no YouTube, que curtam a aula, né? Estamos aí combatendo esse vírus da coronavírus, né? Esse vírus da Covid-19. Com fé em Deus a gente vai conseguir sair dessa, né? Logo a gente vai estar olho no olho na sala de aula. Mas eu peço a vocês que continuem estudando, que façam esse esforço. Lembrem-se, conhecimento é poder. Não se negue
Não se negue a conhecer coisas novas não, viu? A gente está combatendo um vírus até pior do que o coronavírus. É o vírus da ignorância. A ignorância também mata. Não seja, não se torne, não se deixe de se tornar um ignorante. Se interesse, estude, abra os seus olhos, certo? A gente às vezes reclama tanto das coisas, porque a minha vida é assim, a minha vida. Mas o conhecimento é poder, o conhecimento pode mudar a sua vida. Certo? Pode ter certeza, eu já cansei de dizer em sala de aula, eu não coloco minha mão no fogo para garantir que conhecimento muda a sua vida. Eu entro de corpo inteiro no fogo para garantir que conhecimento transforma as vidas das pessoas. Certo? Muito obrigado e na próxima aula a gente se encontra. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Tchau.